anunciamos Jesus, vai para o ar. Seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus, ela nos é transmitida por Jesus, seu Filho. Quando Paulo fala de Jesus, dos seus ensinamentos, ele nos fala de um mistério que estava escondido em Deus e que Jesus nos revelou. Para Paulo, essa palavra mistério é muito rica. É algo que escapa ao nosso conhecimento. Nós mesmos, sozinhos, seríamos incapazes de conhecer a vontade de Deus. Mas Ele, o seu Filho, veio ao nosso encontro para nos revelar justamente esse mistério, esse conhecimento de Deus que só Ele tinha. Nem profeta algum, por mais extraordinário que fosse, não era capaz de nos apresentar na totalidade o mistério de Deus. Ora, se Jesus é aquele que nos revela o mistério do Pai, nós temos que nos aproximar dele para conhecer esse mistério. Temos que nos debruçar sobre suas palavras, seus atos, seu evangelho. Então, entrar no mistério de Cristo é crescer na possibilidade de fazer a vontade de Deus. E Jesus deixa claro que todo o seu ideal de vida era fazer a vontade do Pai. Ele, como eu lembrava antes, ele ao entrar no mundo já disse, eis que venho ao Pai para fazer a vossa vontade. E ao longo dos tempos ele sempre deixava isso claro. Quando lá com a samaritana, ele depois é encontrado, os apóstolos veem ali, ele diz, não, o meu alimento, eu não quero esse pão, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Lá na paixão, no começo da paixão, não se faça, ó Pai, a minha vontade, mas a vossa. E Jesus morre dizendo, em tuas mãos, ó Pai, coloco o meu espírito. Tudo está consumado. Isto é, fiz a vontade do Pai até o fim. Seja feita a vossa vontade. Esse deveria ser e deve ser, como cristãos, seguidores de Jesus de Nazaré, o nosso programa de vida. Porque em Jesus nós somos herdeiros do Pai. Cabe-nos agora viver como Ele viveu, sonhar como Ele sonhou, trabalhar como Ele trabalhou, fazendo a vontade do Pai. E quantas vezes essa vontade se apresenta difícil para nós. Mas difícil nem sempre porque Deus está nos pedindo aquela situação. Muita coisa que acontece na nossa vida, não pode se dizer que Deus quis isso. Por exemplo, Deus não quer jamais o pecado. Nunca. Não posso nunca dizer que o pecado que alguém fez, o que eu fiz, isso é da vontade de Deus. Deus me quer santo e nos quer santos. Mas Deus nos dá a graça de mesmo de uma situação de pecado, crescermos para uma vida nova, para uma renovação da vida. Quer dizer, por sua graça e misericórdia, com seu perdão, Deus dá a possibilidade a cada um de nós de crescer, mesmo a partir de um passado negativo. A gente poderia ver tantos e tantos santos na igreja, como Santo Agostinho, que era um grande filósofo, atrás da glória do mundo, dos prazeres da carne. E foi justamente essa experiência do vazio que ele fez que o levou ao encontro com Jesus. E a partir daí, o próprio passado se tornou fonte de orientação para a sua vida. Porque ele sabia dizer às pessoas, olha, isto aí não leva a nada, só leva ao vazio. Se você pensar, por exemplo, em Santo Inácio de Loyola, que buscava a glória no campo militar, de repente, um sofrimento, a limitação física, o leva a estudar a vida de santos e a perguntar, mas se eles podem viver de tal forma a radicalidade com Jesus, por que eu não posso? Quantas pessoas, a partir de uma experiência de pecado, do vazio que experimentaram, se converteram
e se tornaram santos e santas. Sim, Deus nos dá a graça de nós, da situação de miséria, renascermos para uma vida nova. Mas há situações de sofrimento que talvez seja mesmo, que Deus permite e queira até no sentido de nos purificar, de fazer-nos ver que não vale a pena colocar nossa esperança em bens que perecem. A gente se esquece muitas vezes que o caixão não tem gavetas, não dá para levar barras de ouro, títulos recebidos, medalhas. Nós vamos chegar diante de Deus com a nossa verdade, com o bem que tivermos feito. O próprio Jesus fez a pergunta: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? De que adianta o homem ganhar o mundo todo? Ser famoso, ser campeão olímpico, ser campeão mundial, ser um grande artista, um cantor que arrasta multidões. Se essa pessoa vier a perder a sua alma eternamente, de que adiantou tudo isso? Então Deus muitas vezes permite a gente passar por uma experiência de fracasso para entender que só nele podemos colocar nossa confiança. Por isso é que Jesus nos ensina humildemente no Pai Nosso a pedir: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. No céu todos glorificam a Santíssima Trindade, louvam o Pai pelo seu Filho que veio até nós, pelo Espírito Santo que age no mundo, enviado por Ele, por conquista de Jesus. Na eternidade, todos fazem a vontade do Pai. Falta fazermos essa vontade aqui na terra. E é isso que pedimos, que Ele nos dê essa possibilidade e graça. Você acha que é difícil fazer a vontade de Deus? Não é difícil fazer a vontade de Deus. Acho que tudo tem o seu jeito de fazer. Se você se esforçar, você tem um jeitinho sim de fazer a vontade de Deus. Não é difícil. Não é. Depende, né? A gente que complica? É a gente que complica, né? Porque Deus é simples, né? Deus nos diz que Ele está naqueles mais simples, né? Nas coisas mais simples. E, na verdade, a gente que complica a vida, né? Não, a gente nunca faz certinho, mas pelo menos eu tento. Não é difícil não, porque eu sirvo a Deus e Ele me ajuda bastante, tudo que eu peço para Ele eu consigo, graças a Deus, e tudo que eu quero eu tenho vitória. Você acha que é difícil fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus não é difícil? Acho que não. Anunciamos Jesus, vai para o ar.